7h27, voltamos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro. E hoje estamos recebendo aqui Ricardo Oliveira, que é advogado criminalista. Bom dia, Ricardo. Tudo bem, querido? Bom dia. Quero inicialmente agradecer o convite e a oportunidade de poder falar sobre alguns pontos importantes que vêm sendo destaques aí na mídia local e até nacional, né? Vamos falar de golpe. No cartão, no Pix. No Pix. É uma ferramenta nova, Ricardo. O Pix facilitou a vida de muita gente. Você poder fazer inúmeras transações bancárias sem pagar nada para ninguém. Mas bandidagem não dorme, né? Aliás, a ferramenta deles é justamente burlar o que existe. E se aproveita de imposto de renda, de doação de não sei o quê. Quer dizer, sempre tem são coisas velhas, golpes velhos com ferramentas novas. Porém, como é que faz, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada? Que garantia pode ter? Uma pessoa que foi assaltada, que foi sequestrada e tem que passar o dinheiro do Pix para um ladrão. Tem alguma proteção isso? Então, como você disse, né, o Pix ele é uma ferramenta nova, foi implementada a partir de 2020, né, e só trazendo um dado, até meados de junho do ano passado, o Banco Central havia promovido 472 mil bloqueios, né, de clientes que haviam ligado para suas agências, para os seus bancos, e haviam, de alguma maneira, informado que poderia estar sendo vítima de golpes. A maior causa disso tudo é aquela vontade de querer ganhar dinheiro fácil, né? E hoje inúmeras são as formas de você cair no golpe do Pix. Então, uma vez sendo vítima dessa ferramenta, desse tipo de crime, é você ligar para o banco, para o seu banco, e informar. Hoje tem o que se chama de MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução. Então, sendo vítima ou tendo suspeita de que foi vítima de um golpe do Pix, é ligar e informar isso ao banco, que eles vão promover um bloqueio temporário. Então, durante o dia, depois da transferência, depois da realização do Pix, esse bloqueio você tem até 30 minutos para poder fazer, e ele fica suspenso pelo prazo de 72 horas. E no período da noite, você tem o prazo de 1 hora para poder informar ao banco de que eventualmente possa ter sido vítima de um golpe do Pix, e esse valor então fica sob análise no banco no prazo de 72 horas. Então, feita essa comunicação, é importante... Só abrir um parênteses, Ricardo, se me permita, porque nós estamos partindo do princípio que o golpe que foi dado foi alguma transferência que você fez e é um golpe, como, por exemplo, você comprou uma chácara que não existe, comprou um terreno na Lua e depois você percebeu que não era aquilo, mas você já passou o dinheiro. E aí, então, em meia hora, você, olha, bloqueia isso para mim e tal. É lógico que o bandido não vai ficar com esse dinheiro meia hora na conta que você passou, já saiu de lá. Mas tem umas outras modalidades em que a pessoa fica impossibilitada, inclusive, ela está com a sua mobilidade restringida, né? Só vai conseguir conversar com alguém horas depois. E nesses casos? Nesses casos, hoje, o Banco Central ele tem uma normativa no sentido de que os bancos, as instituições financeiras, elas passam a ser responsáveis pela devolução desse valor que foi transferido quando aquela movimentação ela não é corriqueira na conta do cliente. Então, hoje os bancos eles têm os setores, as áreas de compliance que vêm atuando muito firme nesse sentido, porque com a responsabilização das instituições financeiras, qualquer tipo de movimentação que fuja do padrão do cliente e que se confirme depois ter sido um golpe,
a instituição financeira deve ressarcir. Então, as instituições financeiras devem atuar no sentido de combater, primeiro, essas práticas criminosas e, em sendo consumadas, deve-se restituir os clientes que foram vítimas quando, portanto, essas movimentações ultrapassem o padrão do cliente. A gente tem cada dia busca coisas mais imediatas, né? Transações mais rápidas, né? E justamente esse é o ponto em que favorece a bandidagem, né? Se é uma coisa que fica meia hora, se é liberado depois de 40 minutos, como por exemplo os depósitos antigos, aquela questão de você depositar ali, vai depositar só vai acreditar no dia seguinte, etc, etc. Dá tempo de você desfazer um golpe que você estava entrando, né? E como a gente busca o bom do Pix, o que é? Eu passo para você imediatamente, antes de... Cliquei aqui, você já recebe instantaneamente ali, fechou o seu negócio, pronto, cada um segue seu caminho. Das facilidades da ferramenta, por isso que é tão procurada, não é só porque é gratuita, é porque ela é imediata também. Mas é justamente onde favorece a bandidagem, ou não? E na verdade, isso é até importante de se destacar que hoje existe aquele o golpe do boleto fácil, né? Encaminha-se o boleto para a efetuação do pagamento, só que hoje já tem até aplicativos que burlam, que criam esses comprovantes de pagamento. Então, alguns mecanismos que vêm para facilitar é justamente nesse momento que abre as portas para que a bandidagem possa dali explorar e aproveitar da fragilidade da população, né? E aí o importante, hoje tem empresas que, por exemplo, evitam receber no Pix de maneira automática, mas sim passam a receber com a maquininha, porque a maquininha ela pode ali naquele momento já receber o pagamento e emitir o comprovante. Então, qual é o problema que nós temos também além disso tudo? Que hoje já vem sendo fomentado pela criminalidade. É o Pix agendado. Então ele faz a compra, cria-se, mas por agendamento, mostra o agendamento para o cliente, para o fornecedor, e o fornecedor acha que já recebeu. Quando ele vai conferir na conta dele, não tem pagamento nenhum, porque justamente o comprovante de pagamento ele foi também fraudado. Tem gente que se alimenta, eu estava vendo, tem uns que não são, nem bandidos são, né? É só um esboço de bandido. E fica se alimentando com Pix falso. Até uma pizzaria de São Paulo que não era a primeira vez que o mesmo cliente pagava com Pix falso. Ela mandou uma pizza sem recheio nenhum, só um suco bem salgado, e a proposta para que ele quitasse o que ele já devia. Falou que colocou sal no suco, eu acho que não foi só sal, mas, enfim, você tem essa possibilidade, quer dizer, pessoas, que é o estelionatário, né, esse que é o bandido de menor impacto, né, que se fala, que ele não é violento, não é nada, vai na lábia para ganhar algum dinheiro, está arrumando na tecnologia agora maneira de... Você vê, para comer uma pizza, para comer ir numa churrascaria, não posso falar, faço um Pix falso. Ele só vai até certo ponto, não tentou comprar um carro, não tentou comprar uma casa. É uma coisa de menos, um valor bem mais baixo, mas constante. A pessoa vive praticamente daquilo. E a tecnologia não chega nas pessoas de uma maneira uniforme. Por quê? Porque por exemplo, o meu problema. Eu sou de um século e uso tecnologia do outro. Né? Para mim é uma segunda língua. Ela chega diferente de uma criança que nasceu que já o primeiro brinquedo foi um celular. Né? E não chega nas pessoas de maneira igual. E aí você cria oportunidades. Ou não? Exato. Curiosamente, até
acompanhava na semana passada um caso no Tocantins e o senhorzinho lá também, ele vendia algodão doce e ele não sabia mexer com o celular. E o celular dele ficava com a esposa em casa. Então ele saía para vender o algodão doce dele e quando retornava no final da tarde aqui, perguntava para a esposa, né? Oi, amor, e aí quanto que nós vendemos hoje, né? E ela falava, vendemos R$17. Ele falou, não, mas eu vendi 100. Ela falou, mas aqui só caiu 17, que é justamente aquele golpe, né, do Pix agendado que eu mencionei agora há pouco. Então, para você ver, independente da classe social, né, e todos nós hoje, principalmente, claro, a classe mais pobre, tendem a sofrer com isso. Antes de passar para o Vinícius, também esse aí, vamos deixar o celular. Só faltava sair para o trabalho, deixar o celular e falar assim, ô mulher, qualquer coisa me liga. Vinícius, sim. Muito bem, bom dia, Ricardo, aqui no público, né, para todos, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande poder te entrevistar, conversar contigo aqui. Eu quero mudar para o nosso segundo tema, né, que conforme foi apontado pela Priscila, que é a questão desse duplo homicídio, né, que aconteceu aí há pouco tempo, né, infelizmente aqui em Cuiabá, aliás aqui próximo inclusive aqui da sede da Jovem Pan, questão de acho que não dá 500 metros, né, daqui, e já houve, né, foi muito rápido, o inquérito andou muito rápido, né, o delegado Marcel já encaminhou para o Ministério Público, né, já indiciou, né, o réu, né, por duplo homicídio aí, né, sendo que no caso deles um dos casos feminicídio, né, que os dois ficaram triplamente qualificados, né, e o feminicídio é um qualificador, né, do homicídio, como sabemos, né. Eu quero ver, e o crime de perseguição também, né, já foi para o Ministério Público e o Ministério Público não aceitou de perseguição, né, por enquanto, né. Quero ver como é que você está acompanhando, o que você acha sobre esse processo, Ricardo. Bom, ministro, obrigado, bom dia também para você, prazer poder dividir aqui a tribuna contigo. Então, a gente tem acompanhado pela mídia, né, e o que a gente tem visto é que, de fato, o inquérito já foi finalizado, já foi encaminhado para o Ministério Público, que inclusive já ofereceu a denúncia. A vítima, acho que era Vander, né? Se eu não me engano. William. O William, em relação ao homicídio do William, o Carlinhos foi denunciado por um homicídio triplamente qualificado, como você muito bem pontuou. E no caso da Thaís foi um homicídio quadruplamente qualificado, né? Por conta do motivo torpe, da surpresa, dificuldade que impossibilitou a defesa da vítima e também o feminicídio. Então foram implementadas aí 4 qualificadoras. Teve o indiciamento lá pelo Dr. Marcel, na ocasião, que havia indiciado Carlinhos também por perseguição. No entanto, no momento do oferecimento da denúncia, o promotor, o Dr. Jaime, né, ele ofereceu a denúncia, porém, ele tirou esse crime do artigo 147A, que é o conhecido hoje como stalker, né? Foi glosado isso da denúncia, porque ele entendeu que, em vez dessa perseguição, ela não havia tomado conhecimento de que estava sendo perseguida com todos aqueles apetrechos, e daí passou então a implementar a qualificadora da surpresa. Só para a gente frisar isso, para que as pessoas tomem conhecimento, é importante se conhecer de legislação. A perseguição só é caracterizada quando a pessoa sabe que o outro está lhe perseguindo. No caso, nesse caso, por exemplo, aí o Carlinhos perseguia ela, via ela, marcava as pessoas que curtiam as fotos dela, mas ela não sabia disso. E tinha colocado o rastreador no carro dela, mas ela não sabia disso. Então, se você não tem conhecimento de que alguém está lhe perseguindo, você não consegue provar que estava sendo perseguida, é isso. E também a complementação de que, além de estar sendo perseguido, você tem que estar sendo perseguido para ser ameaçado.
e de que essa ameaça ela tenha a característica de fazer com que a pessoa se sinta ameaçada, né? Então me parece até que o irmão da Thaís, ele comentou em seu depoimento, né, que havia sim essa perseguição, mas não sabia até que ponto, não poderia dar certeza de que se a Thaís ela se sentia ameaçada. Então tem todo esse contexto que me parece que foi feito pelo promotor, que na ocasião ele entendeu que não havia a prática dessa conduta do stalker. Então, Ricardo, agora a questão é a seguinte, o que vai acontecer, né? Ele está preso, né? Agora parado por prisão preventiva, né? Já foi solicitado, né, pelo delegado e caiu na mão de uma juíza ainda, né? Ela autorizou a prisão preventiva, que é por prazo indeterminado, né? E a defesa dele, nem que é o Fayad, né, que está como advogado de defesa, nem pediu habeas corpus, né? Por enquanto ele nem solicitou. Mas assim, existe a expectativa de que em algum momento ele consiga, né, esse habeas corpus, né? Então, isso que eu queria te perguntar, pela tua experiência forense mesmo, né? Se você acha que ele realmente pode conseguir, quanto tempo isso pode durar, né? E a questão do crime hediondo, eu não vi se o promotor pediu enquadramento na lei de crimes hediondos, né? Que aí ele tem alguns fatores atenuantes, né? Mas a lei de crimes hediondos, ela muda bastante na execução penal, né? Porque ele vai somar várias penas aí de vários crimes, né? Ele vai ser condenado, né? Claro, né? E na hora do cumprimento da pena, né? Especialmente quando se olha a LEP, né? A Lei de Execuções Penais, o crime hediondo vai para 2/3 em regime fechado, e tem algumas mudanças, né? O que você acha realmente que deve acontecer nesse caso aí, Ricardo? Então, Vinícius, é difícil estabelecer um prognóstico no sentido de... Porque em relação à tese de defesa, né? Cada um trabalha de uma maneira. Diabetes não. Não. Diabetes não, né? Essa vai ser difícil, né? Inclusive a doutora Ana Graziella, até no momento que decretou a prisão preventiva dele, trouxe um artigo, né, na própria decisão, demonstrando que não seriam aquelas consequências advindas da diabetes. Mas, pode enfim, ser diabólico, mas diabético não tem problema, eu sei. Então, é possível sim que ele vá, em algum momento, a defesa promovida pelo Dr. Fayad vá impetrar esse habeas corpus, né? E acredito, e aqui é uma opinião jurídica, a gente sabe que, em regra, no direito processual, no direito penal brasileiro, aquele que comete crime, ele responde ao processo, ele deve responder ao processo em liberdade. É a regra. Salvo em algumas hipóteses, como para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal, para garantia da lei penal. Então tem os requisitos que precisam ser Ele não se encaixa em nenhum desses. demonstrados. A testemunha não precisa mais de testemunhas, no Porque caso. ele é confesso, eu né? confesso. As pessoas morreram, ele não vai ameaçar mais ninguém. A única possibilidade seria de fuga. Até porque quando ele foi só. apreendido, né? Ele se ele encontrava estava lá foragido, na chácara, já na cidade de Campo Verde, se eu não me engano, né? Isso. Então, assim, isso é um elemento que demonstra. Mas a garantia da ordem pública, ela não deve ser avaliada sob o ponto de vista do clamor social, né? Então precisa restar demonstrado ali na decisão judicial quais foram os fundamentos que ensejaram a conversão daquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Desculpa, pois não. E me parece que a decisão foi muito bem elaborada. E aí, prosseguindo, se ele pode vir a responder esse processo em liberdade, como ele está preso, esse processo ele deve ter um trâmite mais célere, né, em relação àqueles processos onde os réus respondem ao processo solto. Então ele tem uma prioridade na tramitação. Ele tem um grande fator atenuante que é o réu primário, né? O fato de ser réu primário aí tem isso, né? Mas quando se declara que é crime hediondo, ele fica inafiançável, não fica, Ricardo? Então, ou seja, tem que responder preso, né? Na verdade não, esse é um equívoco, né? Não é porque o crime é hediondo que ele é inafiançável. Essa correlação ela não existe, seja na Constituição ou na lei. Tanto é que quem comete crime hediondo pode responder ao processo em liberdade, né? Agora, O agravante é da pena. na pena. Na execução penal, Na execução penal. Então, vamos lá.
ele foi denunciado por um homicídio triplamente qualificado e por outro homicídio quádruplamente qualificado. Então aqui nós temos o que se chama de concurso formal, são 2 crimes. Vai ser condenado por um, vai ser condenado por outro, somam-se essas penas. Lá na execução penal, por meio do pacote anticrime, né, que alterou o arcabouço jurídico penal de uma maneira bem profunda, porque ele alterou o processo penal, alterou o Código Penal, alterou a lei de execução penal. E nesse aspecto da lei de execução penal, ele alterou a quantidade de pena que o agente precisa cumprir para progredir. Então, antigamente, aquele que respondia por crime hediondo, se primário, ele respondia por 2/5 da pena. Se reincidente, 3/5. Então, como que hoje isso está contemplado na lei de execução penal? Agora é fração, é percentual. Então, se ele é primário e responde por um crime hediondo e não houve resultado morte, 40% da pena para progredir. Se é reincidente em crime hediondo, mas não havendo resultado morte, 50%. No caso específico, houve o resultado morte, é crime hediondo, porém ele é réu primário. Então ele deverá cumprir 60% da pena para progredir. Se fosse reincidente, em crime hediondo com resultado morte, 70%. A gente falou aqui sobre esse crime também, e um dos pontos que eu cobrei bastante aqui foi por se tratar de um elemento da sociedade, alta sociedade. O pronunciamento das autoridades foi muito tímido, quando não teve que ser provocado para as pessoas se manifestarem. Inclusive as autoridades, deputadas, vereadoras, etc, etc, etc. E a impressão que se tem olhando, que a população, que a sociedade, quando olha para a justiça, tem uma nítida impressão de que, dependendo de onde vem alguém que cometa um crime, o andamento não é igual do processo. Pergunto agora, em que tempo dá para afirmar, num caso como esse, que a pessoa irá a julgamento? E quanto tempo ele pode ficar sem esse julgamento? Então, como eu disse, né, o fato dele estar em cárcere, isso gera uma necessidade de prioridade. A persistir isso. A persistir isso. Ele não tem habeas corpus e nada. Correto. Então, 2 são as situações. Se ele permanecer preso, esse processo tem que tramitar de maneira mais célere. Mas se no curso dele, eventualmente, sobrevier uma decisão que conceda a ele a liberdade provisória, aí esse processo ele passa a já não ter essa prioridade e aí já não teria essa necessidade de que esse julgamento fosse... Pode se arrastar por quanto tempo, no máximo? É difícil de estabelecer prazo, né? Mas sim, vamos mas por quanto tempo? Assim, vamos pegar uma coisa exagerada. Se ele estiver solto, se ele for... É exagerado, assim. A pessoa respondeu em liberdade, está respondendo em liberdade, e desses que respondem em liberdade, um excesso de prazo para um julgamento, para júri, seria quanto? Olha, eu vou... Ricardo, o que muita gente não entende é o seguinte: o advogado tem prazo, o juiz não tem, né? Exagerando um pouquinho, né? Tem os prazos que o CNJ cobra, né? Mas eu vou dar... muito embora não seja, né, o mesmo crime, mas veja a estratégia do ex-governador Sérgio Cabral, por exemplo, né? Que ele estava preso, foi condenado a mais de 400 anos, estava preso, porém ainda pende o julgamento de recurso. Então fizeram de tudo para que no curso do processo ele passasse ainda a responder em liberdade, porque agora ele em liberdade não se tem uma obrigatoriedade de julgar os processos dele, porque entende-se que o réu que está respondendo ao processo de liberdade, ele não está com nenhum prejuízo no cerceamento da sua
liberdade de locomoção, de sua liberdade de ir e vir. Então é difícil estabelecer um prazo, mas chutando, para não ficar em cima do muro, né, eu diria que um caso como esse, de grande repercussão, se passasse aí uns 4, 5 anos, seria muito. Seria um prazo exagerado, 5 anos. Seria. Pode acontecer, mas seria. Seria. Até porque, pelo que eu li, o inquérito tem 600 páginas, o inquérito está muito bem fundamentado, né? Então, assim, não tem muito mais o que fazer, né? É porque é diferente, né, Vinícius? Vamos pegar aquele caso da Boate Kiss. Isso, né? Que inteirou 10 anos agora. Exato, que completou 10 anos. O caso ali tinha 242 vítimas, se eu não me engano. Sim. Inúmeras testemunhas. Era um caso extremamente complexo, né? Perícias e tudo mais. Aqui nós estamos diante de um caso que, se comparado com aquele, é de ínfima complexidade. Havendo o julgamento e a condenação, ainda assim, se ele recorrer à instância superior, por qualquer tecnicismo que seja, ele pode ainda aguardar a liberdade. Se ele responder ao processo de liberdade, sim, a regra é que se ele responder. Agora, o que nós também temos que analisar é que também mais uma reforma promovida pelo pacote anticrime. É que aquele que é condenado a uma pena superior a 15 anos no júri, essa é uma discussão que vai chegar até o Supremo com certeza, é que aquele que é condenado a uma pena de superior a 15 anos no júri, ele necessariamente vai ter que ser recolhido à prisão. Tanto é que hoje as defesas, o que tem feito? Inclusive, reportando novamente ao caso da Boate Kiss, ingressam com habeas corpus preventivo, já pedindo que, olha, se for o caso dele ser condenado e em sendo condenado a uma pena superior a 15 anos, que ele permaneça a responder o processo em liberdade. Então, ele, estando em liberdade, foi condenado, nós temos duas situações. Pena superior a 15 anos, o juiz pode decretar automaticamente ali a prisão dele e ele será recolhido. No caso dele, como são 2 homicídios, né? O mínimo é 12, né? 12 mais 2, 24, né? Já matou, né? Já matou. E ainda mais com as qualificadoras. Né? Precisamos de mudanças nisso. Eu vou citar um colega, né? Um jornalista que assassinou pelas costas uma amante sua, deu um tiro nela, matou. Nunca passou uma semana na cadeia. Faz muitos anos isso, mas nunca foi preso. Então isso não pode acontecer. Eu estou falando de um jornalista. E quando se trata de autoridades e filhos e sua prole, isso tem que ter a mesma celeridade que tem quando vem da periferia. 7h55, final do programa aqui, quero agradecer bastante. Obrigado pelo papo, obrigado aí pela entrevista, por ter disponibilizado seu tempo para a gente. Ricardo Oliveira, advogado e criminalista. Obrigado, Ricardo. Obrigado, eu que agradeço. E deixar aqui um abraço até o doutor Marcel, que conduziu as investigações, né? Que também, na qualidade de advogado criminalista, somos advogados do Sindicato dos Delegados. Então, deixar aqui os nossos parabéns públicos a ele. Dizer